paz de Jesus, estamos no nosso retiro quaresmal, chegamos no nosso 27º dia com o tema Amor de Irmão. Vamos mergulhar em mais um tema, onde nós vamos rever, analisar, averiguar como estão os nossos sentimentos com os nossos irmãos de caminhada. Então, pega aí a sua Bíblia, seu caderno de anotações, você pode também acompanhar comigo pelo livro, você que tem o livro A Luta de Cada Dia, e vamos iniciar nosso momento de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar com o Salmo 133, versículo 1. Eis como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Senhor, nós sabemos que esse versículo muitas vezes, em algumas famílias é uma realidade, em outras não é. Em alguns grupos e comunidades é uma realidade, em outros não é. Mas nós queremos pedir, Senhor, primeiro por aqueles que são um grupo unido, uma família unida, que possa permanecer, Senhor, assim, um ajudando o outro, um construindo o outro, um sendo a ponte para o outro. E para aquelas famílias, para aqueles grupos, para aquelas comunidades que vivem a divisão, que venha romper, Jesus, com essa divisão, com essa competição, com essa questão de querer passar o outro para trás. Quantas vezes, Senhor, dentro da nossa casa, das famílias, das comunidades, das igrejas, os irmãos se atacam, se ofendem, se disputam entre si. Venha, Senhor, romper com todo esse mal. E venha, Senhor, trazer a união e o amor e a compreensão a cada um desses corações que hoje precisam dessa união, de viver essa graça, Senhor. É o que te pedimos no poder do teu nome. Amém. Não é preciso estar há muito tempo dentro da igreja para descobrir o quanto é importante reunir as pessoas em pequenos grupos de oração e de ajuda mútua. Ali o ambiente, o espírito de acolhimento fraterno colaboram para que esse ou aquele irmão se abra e compartilhe suas angústias e medos. Na maioria das vezes os grupos são mistos, mas há também aqueles que são apenas femininos ou masculinos. E é bom que haja essa diversidade, pois o comportamento e as conversas mudam quando a reunião acontece entre pessoas do mesmo sexo. Nos últimos anos, ao ajudar com encontros para grupos de homens na diocese vizinha, tenho visto muito de perto que os homens têm necessidade de conversar sobre assuntos delicados. Precisam de oração e de ajuda, embora em grande parte das vezes não saibam como pedir esse apoio. Querem conversar sobre seus problemas conjugais, questões financeiras, orientação sexual dos filhos, medos, insegurança, solidão, suas lutas e seus cansaços. Eu não sei se é a sua realidade, se você faz parte de algum grupo, de alguma pastoral, de algum grupo de WhatsApp, de Telegram, para trocar experiência, trocar ali informação, trocar ajuda, não sei, mas isso é muito bom, porque nos momentos que a gente às vezes mais precisa, que a gente não vê saída, que a gente não vê solução, muitas das vezes a gente vai encontrar uma palavra amiga nesses lugares. Muitas vezes a gente vai encontrar apoio. Então isso é muito bom. Quando eu criei o grupo, o ano passado, do WhatsApp e Telegram, eu queria proporcionar isso, de ter essa troca. Porém, infelizmente, no grupo de Telegram, as pessoas não aderiram tanto ao grupo. As pessoas, quando entravam, já iam direto para o WhatsApp, então eu acabei desistindo do grupo do Telegram. E no grupo do WhatsApp, no começo eu deixava aberto, porém tinham pessoas que entravam justamente para mandar coisas que não tinha nada a ver com a igreja, pessoas que queriam se autopromover, e daí eu tive que fechar o grupo. Depois passou um tempo, eu reabri, aconteceu a mesma coisa, e por fim eu decidi deixar só fechado. Infelizmente tem pessoas que nem são da igreja, às vezes nem são do grupo e nem querem fazer parte, mas querem tumultuar. Infelizmente acontece isso. Então na internet a gente tem que tomar muito cuidado. Mas quando são grupos assim da igreja, a gente já conhece, a gente conhece as pessoas, e às vezes fica mais fácil.
Sei que às vezes tem pessoas que são tímidas, que tem ali um bloqueio, algum receio, que tem dificuldade de se abrir, mas é muito bom. É muito bom você conhecer. Recentemente me convidaram para o grupo da paróquia que eu participo, um grupo de mulheres, e eu comecei a participar. E eu fiquei assim, nossa, é engraçado, a gente é da mesma paróquia e não se falava do jeito que fala no grupo, né? É engraçado como é que na internet há essa transformação. E que às vezes você vai descobrindo coisas que você não sabe, você vai trocando experiência, você vai dando ali dicas, também vai recebendo. Então ter essa troca é importante. É claro que às vezes as pessoas já passaram por alguma machucadura, se decepcionaram na pastoral, se decepcionaram com alguém da igreja, e aí toma aquele pavor, não vou mais participar, não vou mais querer ir naquela igreja, e aí sai. Tem gente assim. De repente eu tô falando para você que passou por essa situação e hoje não quer mais participar. Meu irmão e minha irmã, eu entendo a sua dor, entendo que possa ter sido muito difícil, mas as pessoas são assim. Algumas vão nos ajudar, outras vão nos decepcionar. A gente não pode parar por conta da decepção. A gente não pode parar por conta da falha do outro, do deslize do outro. Porque se for assim, nem trabalhar a gente vai. Porque no trabalho a gente também aguenta pessoas falsas, pessoas que puxam seu tapete, pessoas que às vezes são declaradamente suas inimigas, pessoas que às vezes declaradamente falam que te odeiam, que não gostam de você. Muitas das vezes você trabalha até em um ambiente hostil. Eu já trabalhei assim, era muito ruim. As pessoas estavam conversando e quando eu chegava no setor, ficava aquele silêncio. E eu sabia, eu tinha certeza que quando eu saía, as pessoas ficavam falando, porque eu via que ficavam me olhando, então eu sabia que estavam falando de mim. E é muito ruim. E você fica assim, pensando, né? Nossa, que erro eu cometi. Mas as pessoas se incomodavam pelo seu jeito de ser, né? No meu caso era pelo meu jeito de ser, porque eu não dava conversa. E às vezes as pessoas não entendem o porquê que você é mais precavido. Porque como cristão, a gente não pode ser cristão só dentro da igreja. A gente tem que ser cristão em todo lugar. Então, no meu trabalho, no meu curso, dentro de uma escola, numa faculdade, na academia, eu não posso ter comportamentos ou palavreados que sejam diferentes do meu comportamento da igreja. Se há uma distorção, eu preciso rever. Porque as pessoas logo vão olhar assim, mas ainda se diz cristão? E isso não é só para católico, também é para evangélico. O que me dói muito é ver com um evangélico dizer assim, não, porque eu era católico, mas eu nem li a Bíblia, mas hoje eu leio a Bíblia. Hoje eu sou fiel, hoje eu busco a Deus. Por quê? Porque quando a pessoa era católico, a pessoa era cara de pau. Ela achava que podia ser cristão na igreja e fora ela podia ser quem ela quisesse. Isso não é conversão. No retiro quaresmal, a gente precisa se confrontar com essas realidades. Você pode até pensar, mas aí fugiu do assunto, Alessandra, é amor do irmão. Como é que eu vou amar o outro, acolher o outro, se eu não estou me comportando como um cristão? Como? Porque acolher o outro é acolher com as suas diferenças. É acolher do jeito que ele é. E que com o tempo, aquela pessoa vai mudando. Por que que hoje a pessoa entra na igreja e às vezes ela tem dificuldade de se integrar? Porque muitas das vezes ela quer permanecer do mesmo jeito. Ou por ela não ter sido acolhido, ela não se sente à vontade. Só que, uma vez que você é acolhido como você está, o encontro com Jesus não vai te deixar permanecer desse mesmo jeito. A mudança acontece. A mudança, ela precisa acontecer, porque senão não existe conversão. Então, nós temos que acolher sim o outro,
Nós temos que dar todo o suporte, toda a ajuda, dali tudo que a gente pode fazer pelo outro, mas sempre mostrando a verdade, sempre indicando o caminho, sempre mostrando o que é certo e o que é errado, para que na luz do Espírito Santo aquela pessoa possa ir absorvendo e vendo: ah, eu quero mudar, não, eu não quero mudar, ah, esse lugar é para mim, não, esse lugar não é para mim. E é assim. Como irmãos, nós temos que acolher, mas também nós temos que exortar o outro. E o Márcio continua aqui no livro: existem muitos modos de amar, mas o amor de um irmão em Cristo está entre os mais terapêuticos. Homens precisam aprender a se amar como homens, a fim de serem bons homens, e sendo bons, amarem mais as suas mulheres e filhos como deve ser. Há muita cura e muita saúde emocional quando os homens se encontram e convivem sadiamente como amigos. E isso os poupa de muitos perigos oferecidos pelas más companhias. E aqui ele está se referindo a homens, mas isso também vale para mulheres. Você que participa de grupos, cuidado com o que rola no grupo. Cuidado com aquilo que é postado, com aquilo que é compartilhado. Se aquele grupo não está te fazendo bem, não está trazendo uma sadia convivência para o seu lado espiritual, será que serve mesmo para você? Será que vai contribuir para o seu crescimento espiritual? Ah, mas eu não vou ter amigos só da igreja, tenho amigos que não são de repente de igreja. Tem problema? Não tem problema. A partir do momento que ele sabe que você é cristão e que você se comporta como tal. Porque é assim que a gente cresce. Não é apontar o erro, não é ficar dando, sabe, apontando o erro do outro. Mas eu preciso me comportar como cristão. Ao ponto de que se a pessoa estiver contando piadas indecentes, opa, chegou, eu não vou contar mais. Não é simplesmente a pessoa falar assim: ah, vamos continuar porque esse daí também gosta. Porque esse aí também faz parte da turma. Então, como é o meu comportamento? Falar de amor aos irmãos é analisar o nosso comportamento. É analisar como a gente também está no meio da sociedade. Era o que eu falava, acho que ontem, não lembro, que eu falava assim, né? Quem sou eu quando ninguém está por perto? Como eu me comporto? Como eu me relaciono? Como é a minha atitude? Como? Porque Deus vê tudo, mas aí a gente esquece que Deus está vendo e aí a gente mete os pés pelas mãos. Então, que a gente saiba acolher, que a gente saiba ser canal para o outro, mas ao mesmo tempo a gente se policie. Não adianta eu passar uma quaresma inteira só pedindo a Deus e só falando de que eu tenho que fazer caridade, caridade, caridade. Isso é importante, mas eu também preciso olhar para dentro de mim. Eu gosto muito das homilias do Padre Overland, porque ele nos coloca no nosso lugar. Ele tem o dom também da palavra, ele nos coloca no nosso lugar. Que ele sempre faz uma observação muito interessante, que é assim: antes de eu pedir misericórdia, falar da misericórdia, eu preciso agir a misericórdia. E isso é para tudo. Antes de eu falar do amor, de exigir amor, eu preciso expressar amor. Antes de eu pedir perdão, de eu exigir perdão, que eu seja uma pessoa que perdoa. Então isso é para tudo. Então hoje as perguntas elas vão ser assim. É até uma pergunta só, mas é decidida, hein? Como posso cultivar a fraternidade em minha vida diária? Como você pode? Se você não está conseguindo, por quê? O que está te impedindo? Ou quais os sentimentos que te bloquearam que você não consegue viver em fraternidade? Que você não consegue mais viver em comunidade? Que você não consegue se achegar aos outros? Que você não consegue mais se inserir na comunidade? O que te magoou? Qual é a dor que tem aí? Qual é o trauma que tem dentro de você? O desafio peça a Deus que lhe mostre como você pode cultivar a fraternidade em sua vida e anote o que ele revelar a você. Pense em maneiras concretas de fortalecer seus bons relacionamentos fraternos. Qual é a melhor maneira de você responder essa pergunta e cumprir esse desafio? Hoje eu sugiro que você faça exatamente o que aquela passagem nos diz.
entra no seu quarto e ora, então, que você possa buscar um momento com o Senhor e possa rever. Por que hoje você não participa mais de algum grupo? Por que você não tem mais vontade? Ou você que participa, o seu engajamento, ele está surtindo efeito, tem frutos, tem crescimento? Se não tem, por quê? O que já te aconteceu que hoje você tomou como trauma, como medo? Você ficou com medo agora de falar, você ficou com medo de servir, você ficou com medo de se relacionar por ser magoado, ou você que ficou chateado com o padre. Às vezes é um padre que nem está mais na sua paróquia, mas você ficou chateado. Então, convido você hoje a entrar no seu quarto hoje e a fazer essa reflexão, para que assim que o Espírito Santo vai trabalhar em você, ele também vai realizar uma cura profunda diante desses seus medos, desses seus receios, dessas suas machucaduras, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Senhor Deus, Tu nos chamastes a viver no amor como irmãos, como nos mostrou Seu Filho Jesus Cristo. Agradeço-te pela oportunidade de amar o meu próximo e pelo privilégio de viver unido aos meus irmãos e irmãs. Ajuda-me a unir as pessoas da minha comunidade, superando divisões e conflitos. Dai-me a coragem e a disposição para demonstrar sincera amizade e a sabedoria para tratar todos com respeito e ternura, que eu possa levá-las algo do Teu amor com a minha maneira de viver. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a frase de hoje é de São José Maria Escrivá, um santo que eu gosto muito. Ele diz assim: se arrancares pela raiz qualquer assomo de inveja e te alegrares sinceramente com o êxito dos outros, não perderás a alegria. São José Maria Escrivá, ele é muito prático. Não sei se você já conhece a história dele, mas ele é muito prático. Ele gosta ali de você unir a oração à ação, a oração ao trabalho. Então, São José Maria, ele é muito prático. Vale muito a pena você ler algum livro dele, porque ele ensina vários métodos. É muito interessante. É algo que eu penso em me aprofundar para trazer um dia aqui no canal, porque vale muito a pena os seus ensinamentos. Meus irmãos, eu sei que é uma tarefa muito árdua, né, lidar com o outro, mas que o Espírito Santo nos ilumine, nos encoraje a nos aproximar, a quebrar todo esse nosso receio, nosso medo, que hoje seja mesmo, se não romper, mas que já comece o processo. Porque eu sei que para alguns corações vai precisar de um tempo a mais para ser curado, para trabalhar ali o perdão. Então que você se abra a esse trabalho de Deus e que o Senhor possa movê-lo para que você possa voltar a servir, amém? Eu te espero amanhã, lembrando que nesse mês de abril nós também teremos vídeo aos domingos, que como eu expliquei, o nosso retiro ele vai até o dia 17, que é a quinta-feira santa, tá bom? Então, nos domingos também nós teremos a reflexão às 10 horas aqui no canal. Eu te espero então amanhã, fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo te encoraje. Amém. Fica na paz.